Bom, bom dia a todos. A gente vai começar a aula de hoje, em que a gente vai ver agora com detalhe a aplicação do método de Frobenius para a resolução da equação que define a função de Bessel, tá? Eu vou começar fazendo uma revisão daquilo que a gente viu na aula passada. Qualquer dúvida no meio do caminho, vocês me interrompam. E aí eu imediatamente aplico no caso da função de Bessel. A gente encontra as duas soluções que são linearmente independentes. E aí a gente pode começar a discutir aqueles problemas que eu falei que podem acontecer, né? Dependendo daquele polinômio, das raízes dele. Se eles forem inteiras, se elas forem... se a diferença entre elas for um número inteiro também. Então, existem alguns problemas que podem acontecer. Ou se as raízes forem repetidas, né? Então, a gente vai ver esses casos em seguida da função de Bessel, beleza? Bom, então, o problema que a gente quer resolver em geral com o método de Frobenius é o seguinte. Tem uma equação diferencial. E a gente quer resolver essa equação diferencial em torno de um certo ponto, onde P é uma função analítica, ou seja, esse termo coeficiente que multiplica y' tem no máximo um polo simples, e que também é analítico, tá? Portanto, o coeficiente do termo y é simplesmente uma função que tem no máximo um polo quadrado nesse ponto x0, certo? Bom, a gente quer resolver esse problema, a gente sabe pelo teorema de Fuchs que, nesse caso, y pode ser escrito como uma série, que a gente chama de série de Frobenius, que nada mais é do que uma série de Taylor com um termo a mais aqui, uma potência mais em x, certo? Então a gente pode escrever de uma forma conveniente isso assim. Y tá? Depois não sei quem. E aqui, como P e Q são analíticas, elas podem ser escritas simplesmente assim, né? Esse Pn agora só um coeficiente, né? Não é mais uma função. Aqui é só n, porque é função analítica. E o mesmo vale para Q. Tá? Bom, agora a gente precisa substituir essas expressões na nossa equação diferencial e obter agora uma solução em série. Como eu já falei para vocês algumas vezes, essa série, você pode pensar nela como um vetor, né? E cada potência de x menos x0 como um elemento de base que é linearmente independente. A gente ainda não... Mais para frente a gente vai ver isso com detalhe, mas por enquanto você simplesmente supõe que vocês assumem que isso é verdade, tá? Então, depois que a gente substituir as séries ali, a gente precisa reorganizar os termos para que a gente possa encontrar o quê? Os coeficientes de cada potência diferente de x menos x0. Porque na analogia com o caso vetorial, uma vez a gente tendo esses coeficientes, a gente sabe que basta a gente igualá-los a zero para a gente ter que o próprio vetor é igual a zero. Ou seja, a soma vai ser zero se, e somente se, nesse caso, todos os seus coeficientes forem zero. Tá? Bom, então, substituindo o primeiro termo, a gente tem a seguinte expressão. Deixa eu fechar tirar isso aqui do caminho. Então, eu vou substituir aqui o primeiro termo, a gente tem soma de n de 0 a infinito, a n, alfa mais n, que é o termo da primeira derivada, alfa mais n menos 1, que é o termo da segunda derivada. Naturalmente, a gente tem x menos x0 elevado a alfa mais n menos 2. Tá? Esse primeiro termo não tem nenhuma surpresa. O próximo termo, um pouquinho mais complicado, eu vou botar um colchete aqui, que ele é o seguinte, somatório de n igual a 0 até infinito, a n. Aí a gente tem o termo da primeira derivada. Não tem um termo de segunda derivada, porque esse termo aqui, né? Então, aqui agora já vem direto x menos x0
alfa mais n menos 2 de novo. Bom, menos 2 aqui é fácil de ver que ele vem desse termo no denominador aqui, certo? Ou seja, tem uma derivada e eu divido uma vez pelo esse termo x menos x0. Da mesma forma que em Q, eu também vou ter a divisão por x menos x0 ao quadrado, certo? Então, usando essa expressão, as coisas ficam mais claras, porque fica aqui evidente, fica mais fácil de reorganizar os termos de potência, porque ele já tem aqui a mesma forma de alfa mais n menos 2, tá? Só que aqui a gente tem uma complicação, que é a presença desse segundo somatório aqui, tá? Então, eu vou botar n' de 0 até infinito, e aqui eu tenho o somatório do Pn. Agora é Pn' x menos x0 elevado a n', tá? E eu tenho um terceiro termo, que é parecido com esse, que é o termo que vem com Q, que ele é AN, aqui já vem direto x menos x0 elevado a alfa mais n menos 2. Tá? E ele também tem um termo de uma série aqui, n' de 0 a infinito, que é n x menos x0 elevado a n'. Tá? Aí, bom, nesse somatório, o produto de dois somatórios é o somatório duplo. É só vocês lembrarem da regra de distribuição, né, da soma sobre multiplicação. Então, a gente tem esses somatórios que vão virar... Deixa eu ver, vou escrever aqui. Eu vou definir o símbolo n' de 0 a infinito. É simplesmente um atalho para escrever n0 a infinito, soma n', 0 a infinito. Tá? Professor, Pode falar. nas somatórias da função y, na primeira tá com n a menos 2, a segunda e a terceira você só fez uma troquinha de índice? Você só trocou de índice ou... Não, justamente. Na primeira tem n menos 2, porque eu tenho derivada segunda. Na segunda eu tenho n menos 1, só que eu estou dividindo por x menos x0. Ah, tá, você dividiu o... A Ah, eu série, vi diferente, saquei. a Coloquei. equação diferencial a gente escreve dessa forma mais conveniente, porque fica explícito os polos, né, desses coeficientes. E na hora que você reorganiza a série, também fica conveniente, justamente porque já aparece sempre alfa mais n menos 2. Ah, entendi. Não, saquei. Fechou, Tá? valeu. Aí vocês viram aquele vídeo que eu gravei sobre os somatórios? Sim, Aquele fora da aula, né? esse mesmo. Ah, tá, beleza. Então, como eu expliquei lá, esse somatório duplo, ele pode ser organizado como a soma, primeiro sobre uma variável que representa n mais n', né? E depois a segunda variável, tá? Então, a gente mostrou lá que essa somatória dupla, ela pode ser escrita como, essa somatória aqui, ela pode ser escrita assim, soma sobre k de 0 a infinito, e soma sobre n de 0 a k, tá? Onde k... Professor, eu Pode falar. assisti o vídeo que você fez, só que quando eu assisti eu não estava entendendo muito bem, eu estava bem mais perdido do que eu estou agora. Então você pode dar uma revisão básica do que significa esse K do N igual a N até K, que eu não entendi quando eu assisti. Tá. Então vamos lá. Se a gente está fazendo essa soma aqui, significa que essa soma, como é que diz? Simplesmente a justaposição desses dois símbolos, a gente está somando em todos os valores de n e todos os valores de n'. Ou seja, se a gente quiser pensar num somatório e depois o outro, a gente pode pensar o seguinte: para n igual a 0, a gente soma todos os valores de n', ou seja, de 0 a infinito. Para n igual a 1, de 0 a infinito. Tá? Então, se a gente estiver pensando numa versão simplificada, a gente pode escrever assim: n, 0 a infinito, n' de 0 a infinito. Aí você tem a n, b, n'. Tá? Bom, o que significa aqui na prática é que você tem que isso aqui é a
0, B0, mais A1, B0, mais A0, B1, mais... E aí você vai seguir com todas as possibilidades. A0, B2, mais A0... Bom, deixa eu ver se eu escrevo mais, tá? Você tem todas as possibilidades de termos aqui. Ou seja, tem todas as combinações de números inteiros partindo de 0, tá? Em dois elementos distintos, tá? Bom, você pode pensar que essa soma ela pode ser reorganizada. Simplesmente eu vou mudar os índices e os símbolos, mas o lado direito é sempre o mesmo, tá? E aí, como eu expliquei para vocês lá, a gente pega uma variável k, tá? Que ela é simplesmente a soma de n mais n'. Tá? Ou seja, esse cara aqui tem k igual a 0. Esse cara aqui, k igual a 1. Esse cara aqui tem k igual a 1 também. Tá? K igual a 2, quais são os termos que a gente vai ter? A gente vai ter A1, B1, mais A2, B0. Tá? Mais termos aqui. Então, quantos termos de soma 2 a gente tem? 1, 2, 3. É porque eu estou começando de 0. Ah, tá. Estou começando de 0 em todos. Tá. Então, quantos termos de soma 2 a gente tem? A gente tem 3. Tá? Ou seja, a gente pode ver que esse cara aqui, ó, o que está acontecendo com ele? É 0, depois ele é 1, depois ele é 2. E esse aqui vai ao contrário, porque justamente a soma tem que ser 2, então se esse é 0, esse tem que ser o 2. Se esse é 1, esse tem que ser 1. Se esse é 0, se esse é 2, esse tem que ser 0. Certo? Por quê? Porque isso é simplesmente eu pegar quem é n', vai ser igual a k menos n. Tá? É super simples. Uhum. E você vê que não tem mais nenhum termo que soma 2 aqui. Né? Porque para ter outros termos que somassem 2 nesse tipo de série, eu teria que a série ter um traço negativo, ter índices negativos, mas não é o caso, certo? Então, essa mesma série, que na verdade o que ela é o lado direito, tá? O lado esquerdo é só uma notação para representar o lado direito, pode ser escrita assim: soma de k igual a 0 até infinito, soma de n igual... Aqui eu sempre inverto, por alguma razão, na minha cabeça parece de um jeito, mas melhor o outro, tá? Então aqui eu posso escrever... Não, tá certo, estava certo já. Quer dizer, tá. O n, né? Tá vendo que o n, que vai indexar o a, ele vai indo de 0 até o valor k, que eu estou querendo somar, tá? Então ele vai de 0 a k. E aqui vai ser a n, e o b vai ficar k menos n. Então isso aqui é idêntico a isso aqui. É só uma forma diferente de representar o lado direito. Beleza. Valeu, professor. Tó. Bom, então agora a gente pode reescrever o nosso problema usando essas duas informações. Eu vou fazer passo a passo para não confundir vocês. Então vamos lá. O primeiro termo, se estiver muito lento, pessoal, me avisem, tá? Que aí eu avanço mais rápido. Então, alfa mais n menos 1, x menos x0 elevado a alfa mais n menos 2. Esse é o primeiro termo. O segundo termo eu já vou escrever direto aqui, ó. Somatório de n' de 0 até infinito. Aí eu vou escrever a n, alfa mais n, x menos x0 elevado a alfa mais n' menos 2. E aqui eu tenho o meu n'. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, mais o último termo, que vai ser n' de 0 até infinito, de uma coisa similar. Né? Aqui a gente não tem o termo de alfa mais n, porque não tem nenhuma derivada, então é isso aqui direto. Alfa mais n menos 2, que
N', tá? Isso aqui tudo igual a zero. Bom, agora eu vou usar aquela mudança de somatório, tá? Para mudar a variável. E vou fazer o seguinte, essa variável n aqui, ó, é um índice mudo, certo? Eu vou trocar esse n para k também, do primeiro termo, certo? Então a gente vai ficar uma coisa assim. Soma de k igual a zero até infinito, AK, alfa mais k, alfa mais k menos 1, x menos x0, alfa mais k menos 2, mais soma sobre k, de 0 a infinito, soma sobre n, de 0 a k, de AN, alfa mais n, x0, x menos x0, alfa mais k menos 2, e p, k menos n. Mais o último termo aqui. Soma k igual a 0 até infinito, a n, x menos x0 elevado a alfa mais k menos 2, que k menos n. Isso aqui tudo igual a zero. Tá? Bom, vamos analisar o que está acontecendo aqui. O primeiro termo, ele vai sempre ter o AK, né? Que é o coeficiente, que é o késimo coeficiente, késimo mais um coeficiente da série que define a função y, tá? Os outros termos, você vê que para um k fixo, todos eles têm a mesma potência de x menos x0, tá? Ou seja, aqui só depende de k. Então, essa soma em n aqui, ela pode ser, digamos, separada da potência, né? Onde que a gente está procurando simplesmente as potências iguais para saber o que a gente iguala a zero. Mas tem mais um detalhe. Você vê que para um certo valor de k fixo, nessa soma aqui, ela vai ter valores de n sempre menores que k, exceto pelo último termo da soma, que é exatamente quando n igual a k, tá? Então, por quê? Por que a gente está pensando, por que nós precisamos estar preocupados com isso? Porque olhando para esse pedaço que a gente vê como cria uma série de recursão, ou seja, como que a gente define o A com o A3 em função do A2, A1, A0, né? Que é o que a gente quer criar. Professor, tem uma somatória em N também no último termo, certo? Tem, desculpe, pessoal. Tá? Então, vamos fazer por partes. Já que, novamente, se eu estiver muito lento, vocês me avisam que eu avanço mais rápido. Não, professor, você não está lento. Então, ó, k igual a 0 até infinito. Aí eu vou fazer agora um colchete para pegar todo mundo. Aí eu vou ter um AK, alfa mais k menos 1. Esse termo aqui eu já vou botar em evidência para todos esses caras, que eu estou botando uma somatória única em k, tá? Então, para simplificar a nossa vida, agora a gente tem uma soma aqui de n igual a 0 até infinito. Oh, meu Deus, até k. Aí, o termo primeiro aqui vai ser o AN, alfa mais n. Esse termo fica em evidência, vem o P, K menos N, mais, agora esse pedaço aqui, que é simplesmente AN, Q, K menos N. Tá? E essa somatória toda aqui, eu simplesmente reorganizei, e agora ela tem esse fator aqui, x menos x0, alfa mais K menos 2 igual a 0. Tá? Bom, como eu falei para vocês, nós estamos interessados em criar uma série de recorrência, ou seja, como é que define os termos da frente em termos dos termos de trás. Então, como eu falei para vocês,
essa soma aqui, ela sempre envolve termos de trás, tá? Exceto pelo último termo. Então é melhor que a gente agrupe todos os termos da frente, ou seja, os termos que envolvem o maior índice K, tá? Maior índice do elemento A, para que a gente possa escrever ele em termos de tudo aquilo que vem do outro lado, que a gente vai jogar para o outro lado da equação, certo? Então, primeiro de tudo, a gente vai usar aquele argumento que eu já falei para vocês, né? E vai dizer que esses termos aqui têm que ser igual a zero. Então, vamos lá. Primeiro, a gente escreve que as nossas equações, em particular, se reduzem, né? Essa equação do somatório se reduz a isso aqui. Ok? Bom, a gente pode simplificar, agora a gente pode fazer aquilo que eu falei para vocês, de separar quem é quem aqui, simplesmente pegando essa soma e tirando dela o último termo. Ou seja, a gente vai escrever o último termo dessa soma em K aqui, a gente vai escrever ele explicitamente. Então, na prática, a gente vai ter AK, que multiplica alfa mais K, que multiplica alfa mais K menos 1, né? Lembrando, aqui a gente tem essa soma de N igual a 0 até K. O último termo dessa soma é quando N for igual a K, né? Então aqui vai ficar AK, alfa mais K, PK menos K, ou seja, P0, e AK, Q de K menos K, que é Q0 também. Então, isso aqui vai dar pra gente mais AK, né? A gente viu que a gente tem alfa mais K, que multiplica o nosso P0. E a gente tem um AK que multiplica Q0. Então, olha que interessante. Isso aqui vai sobrar, né, vai sobrar o resto daquele somatório lá, em N. Que vai ser de 0 a K menos 1. Tá? Lembrando que quando K for igual a 0, esse somatório é 0, ou seja, não existe. Essa notação é só para simplificar, tá? Isso, se não ficar claro, vocês me perguntam. Tá, então de 0 a K menos 1, e aqui a gente tem os termos que estão faltando, que é o AN, alfa mais N, PN, PK menos N, mais QK menos N. Tá? Isso aqui é igual a 0. Então, olha que interessante, a gente está agora com esses termos aqui, ó, AK, AK e AK. E todos esses termos aqui vão envolver somente os coeficientes A com índice menor que K. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai ver é que a gente pode chamar essa primeira linha da nossa expressão, a gente pode escrever ela assim, AK, que multiplica um certo polinômio em alfa, que a gente vai chamar de U-alfa. Tá? Eu vou escrever aqui o alfa vai ser o quê? Alfa mais K, que multiplica alfa mais K menos 1, mais alfa mais K P0, mais Q0. É simplesmente uma definição desse símbolo aqui, tá? E aqui eu fiz besteira. Esse cara aqui eu vou definir como sendo U de alfa mais K. Veja que o alfa mais K sempre aparece assim, somado. Tá? Ele não depende independentemente de alfa e de K, sempre depende da soma. Por isso que ele escreveu o argumento aqui, alfa mais K. Tá?
Bom, então toda essa primeira linha eu escrevi dessa forma, e a minha segunda linha eu já vou logo jogar para o lado direito da minha equação e vou ter que esse cara, AK vezes esse polinômio, em alfa mais K, vai ser simplesmente soma de n igual a 0 até K menos 1 agora, né, de AN, que multiplica aquela brincadeira lá. Alfa mais N, P, K menos N, mais Q, K menos N. Tá? Então você vê que agora a gente reduziu o nosso problema ao máximo, né? A gente tem nossas equações todas se reduziram, aquela equação diferencial se reduziu a essa sequência infinita de equações para os coeficientes A. Professor, quando você somou a série dos dois lados da equação, porque estava igual a 0, não deveria ter um sinal negativo, e senão eu acho que eu não entendi. Não, tá certo. Eu esqueci. Ainda bem, que senão a gente ia trocar a série de Bessel pela Bessel modificada. Bom, então tá bom. Como é que a gente resolve isso aqui? Primeira coisa nesse tipo de problema é você fazer os primeiros termos explicitamente para ver o que acontece. Tá? Então você tem o termo A0, né? Vou pegar primeiro quando K é igual a 0. Então eu tenho A0, que multiplica AU de alfa, é igual a 0. Bom, isso é fácil. A gente está supondo que a 0 é diferente de 0. Por que a gente está supondo que ele é diferente de 0? Porque se ele fosse igual a 0, aqui, se ele fosse igual a 0, significa que essa soma partiria de n igual a 1. Só que essa soma a partir de n igual a 1 seria a mesma coisa de eu dizer que o meu alfa começa de... que o meu alfa foi modificado para alfa mais 1, certo? E eu tenho a mesma estrutura do caso inicial. Ou seja, eu só estou redefinindo o valor de alfa. Isso eu já falei algumas vezes para vocês, imagino que esteja claro. Se não, me pergunta. Bom, então, supondo que o A0 é diferente de 0, a gente tem que... esse polinômio aqui tem que ser igual a 0. Tá? Se esse polinômio for igual a 0, então a gente tem que... você vai ter que alfa, ou melhor, a gente tem que o alfa igual a 0 implica em duas raízes, que a gente vai chamar de alfa 1, alfa 2. Tá? E a gente vai dizer que alfa 1, a gente vai ordenar essas raízes de forma que alfa 1 é sempre maior que alfa 2. Tá? E isso vai ficar claro já já, porque que a gente fez essa escolha. Porque isso garante que você sempre tem uma solução naquela forma original. Na verdade, está envolvido na própria prova do teorema de Fuchs. Então, beleza. Então, a gente já tem as nossas raízes, a gente tem esse U aqui igual a 0, o alfa igual a 0, e agora a gente pode calcular o próximo termo, por exemplo. A1. O A1, ele vai ter como coeficiente alfa mais 1. Tá? Então aqui vocês começam a ver a problemática. Se eu tiver duas raízes diferindo por um inteiro, então alfa mais 1 pode ser igual a 0. Se ele for igual a 0, a gente tem aquele problema que a gente vai ver mais para frente. Tá? Agora, veja aqui por que a gente escolheu alfa 1 maior que alfa 2. Porque se a gente começar com a raiz alfa 1, mesmo que as duas difiram por um número inteiro, isso aqui nunca vai acontecer para alfa 1. Porque como alfa 1 é maior que alfa 2, eu estou sempre somando um número inteiro positivo, então é impossível eu atingir alfa 2 somando um número em alfa 1. Então isso garante que pelo menos essa primeira solução vai ser escrita nesse formato, e a gente está interessado nela. Né? Então aqui vai ser soma de 0 até 0, então vai ficar simplesmente menos, o n vai ser 0, vai ficar A0, que multiplica alfa, P, aí K aqui vai ser 1, né? E n vai ser 0, então P1 mais Q1. Tá? E aí você pode continuar. Agora, isso vai ficar rapidamente complicado, porque você vai ter que o K igual a 5 vai depender de todos os P's, né? 1, 2, 3, 4, certo? E assim por diante. E
não tem nenhuma grande intuição que a gente possa ganhar aqui, abrindo mais esse termo, tá? O máximo que a gente pode ver são os problemas essa complicação de quando as duas raízes diferem por número inteiro. Então, ao invés de a gente continuar trabalhando no caso geral, a gente vai voltar agora para o caso específico, né? E vai escrever agora as equações, a equação de Bessel, tá? A equação de Bessel que a gente vai trabalhar, ela é muito simples. Ela é y', duas linhas, mais y' sobre x, menos 1 mais... Eu estou escrevendo da outra Bessel. Tá. Mais 1 menos ni quadrado sobre x quadrado. Tá. Bom, então ela está quase naquele formato que a gente queria, né? Mas é bom a gente deixá-la explicitamente nesse formato para a gente entender quem é P, quem é Q e quem são os coeficientes. É claro que aqui nós estamos interessados em resolver essa equação em torno do ponto zero, ou seja, em torno do ponto x0 igual a zero, tá? Então, escrevendo explicitamente naquele formato, a gente tem y duas linhas mais 1 dividido por x, que multiplica y', mais, aí a gente vai escrever x ao quadrado menos ni quadrado dividido por x quadrado, que multiplica y igual a zero, tá? O nosso ni é um número real, por enquanto, tá? Depois a gente vai ver outras suposições que a gente pode fazer sobre ele. Então, aqui, esse aqui é aquele termo de polo simples, esse é o termo de polo quadrático, e esse aqui é o Q e esse é o P. Então a gente tem que P vai ser simplesmente P0, que é simplesmente 1, e Q vai ser simplesmente igual a menos ni quadrado, que é 0, mais mais 1 que multiplica x ao quadrado. Professor, eu não entendi de onde você tirou isso, do P e do Q, você pode me explicar? Não, eu só estou olhando eu estou pegando esses termos aqui, ó. Esse é o P, tá? Então, eu tenho aqui que o P, se eu pensar nele como eu tinha escrito antes, né? Ó, eu escrevi o P assim. Né? X menos x0. Lá eu não tenho x0, então é só x elevado a n. Eu não tenho, no meu P, eu não tenho nenhuma potência de x. A única coisa que eu tenho é uma constante. Então, o único termo dessa série aqui que é diferente de zero é o P0, que é uma constante. Só que vai mais além, vamos além. A constante é igual a 1. Então, o P0 é igual a 1. Certo? Por isso que eu tenho que... Aquela soma é simplesmente dada por P0. No caso do Q é um pouco mais complicado, porque eu tenho um termo que é uma constante e um termo que é 1 vezes x quadrado. Ou seja, isso aqui diz pra gente que Q0 é igual a menos ni quadrado, Q2 é igual a 1, tá? E todos os outros Qs são iguais a zero. Qn Entendi. diferente Valeu. de 0 e 2 é igual a zero. Tá? Bom, isso simplifica bastante nossa vida, né? Agora, uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é o seguinte. Nessa soma que aparece aqui do lado direito, o K, o N nunca chega igual a K, tá? Ele vai chegar a K menos 1. Então, como eu tenho menos N aqui, o máximo que esse cara aqui atinge é o P1 e o Q1, tá? Ou seja, a expressão do lado direito nunca mais vai depender de Q0 ou P0, certo? Justamente porque foi o termo que eu tirei para botar do lado esquerdo. Então, se eu quiser escrever agora o meu Q, considerando somente ou melhor, o meu Q eu posso escrever ele da seguinte forma.
Eu vou escrever menos, mais, somatório de n igual a 1 até infinito. E aqui eu vou fazer o seguinte, delta de Kronecker de n 2 x elevado a n. Isso está claro para vocês? Eu escrevi uma trivialidade, tá? Uma identidade isso aqui. Só que eu escrevi dessa forma justamente porque eu quero saber quem é o meu Qn. Então, o meu Qn, para n maior que 0, vai ser simplesmente delta de n2. E o meu Pn é sempre 0, tá? Para n maior que 0. Certo? Então, munido dessas informações, a gente primeiro pode escrever a nossa equação inicial, né? Lembrando vocês, o U é alfa, o que é que seja, o que esteja aqui dentro do argumento vai aparecer aqui, depois a mesma coisa menos 1, depois a mesma coisa vezes P e mais que 0. Então, em geral, a gente tem esse cara, vai ser alfa menos 1, mais alfa vezes P0, mais Q0. Tá? A gente sabe que o nosso Q0, nosso P0 é igual a 1, e o nosso Q0 é igual a menos ni. Então, isso aqui, nesse caso específico, vai ser super simples. Vai ser alfa ao quadrado, aí vai dar menos alfa, mais alfa, anula, certo? E sobra só menos ni quadrado. Maravilha! Esse polinômio aqui é super fácil de resolver. A gente pode escrever ele como sendo alfa igual a mais ou menos módulo de ni. Tá? Só que, bom, a gente quer pegar a maior e a menor raiz. Então, a gente pode chamar aqui o alfa 1 vai ser igual a ni, se ni for positivo, ou menos ni, se ni for negativo. Vamos considerar, como é sempre ni e menos ni, vamos considerar que ni é positivo, a gente não está perdendo nada, certo? Então, alfa 1 é igual a ni, e alfa 2 é igual a menos ni. Tá? Beleza. Professor, Pode um falar. segundinho só. Novamente na série ali do Q. Então, o n igual a 3, por exemplo, ele vai pegar esse n e vai tornar em 2. E daí o coeficiente que acompanha ele é 0, mas você está cravando esses coeficientes. Ou, não, o coeficiente é o próprio delta de Kronecker. Desculpa, você pode repetir? Porque, ó, com um n, por exemplo, igual a 1, certo? Com n igual a 1 vai ter... Ah, tá. Não, viajei. Certo. Vai dar Vai dar delta 0 de para outros 1,2, termos. que é 0. Saquei, valeu. Beleza? É porque vocês vão ver que vai ser mais simples agora para a gente fazer o tratamento da equação. Então tá, então beleza. Resolver a equação inicial foi trivial, a gente já encontrou as nossas duas raízes. A gente está supondo que n é um número real, que não é nem inteiro, nem semi-inteiro por enquanto. Então as duas raízes são diferentes, não diferem para o número inteiro, então eles vão dar para a gente as duas soluções que nós estamos interessados. Ok. Então agora a gente precisa resolver essa equação aqui. Certo? Bom, agora a gente precisa tratar o lado direito dela. Vamos escrever ela de novo e a gente trata o lado direito dela agora. Então a gente tem AK, U alfa mais K. Tá? Eu não vou botar uma raiz agora por enquanto, tá? Vou deixar alfa em aberto por enquanto. Isso aqui vai ser igual a menos somatório sobre N, de 0 até K menos 1, de... Boto parênteses aqui, deixa eu botar. A N, alfa mais N vezes P, K menos N, mais Q, K menos N. Tá? Bom, esse cara aqui é 0 sempre. Como eu falei para vocês, essa soma ela vai até K menos 1. Então ela nunca vai até P0, vai sempre até P1. Tá? E aqui também. Então, esse termo vai para 0, e como esse termo não vai pelo Q0, que é justamente quando ele é igual a menos ni quadrado,
isso aqui eu posso substituir por delta de Kronecker do que quer que seja esse índice 2. K menos N e K menos N e 2. Só que esse cara aqui, ele vai matar o nosso somatório, tá? Porque K menos N em 2 vai ser diferente de zero somente quando K menos N mais for igual a 2, certo? Ou seja, isso vai ser verdade quando K menos 2 for igual a N. Tá? Ou seja, se eu pular o termo K igual a 1, eu posso escrever em geral que, vamos escrever aqui, para o K1, eu vou ter U de alfa mais 1 igual a 0, tá? Porque você pode ver que quando o K for igual a 1, esse cara vai para 0, esse cara aqui nunca chega, né? Esse cara vai ser Q igual a K, vai ser igual a 1 menos 0, vai ser 1, que é 0. Então ele nunca passa por 2, ele só vai passar por 2 a partir de K maior ou igual a 2, tá? Então a gente tem o primeiro termo que a gente isola aqui. A gente já vê claramente que nesse caso específico ele indica para a gente que A1 é igual a 0. E agora a gente pode pegar os termos de AK maior igual a 2, né? Eu vou botar nesse cara no fim para não ficar muito feio a notação. U alfa mais K igual a... Esse somatório morre, vai ficar menos. Esse delta aqui vai ficar o quê? A. N tem que ser K menos 2. Tá? Isso aqui vale para K maior ou igual a 2. Então agora a gente tem que a 0 é diferente de 0, é uma constante arbitrária. A gente vê que a solução vai ser escrita em termos dessa constante arbitrária. Ok. O A1 a gente já descobriu que ele é 0. E agora a gente descobriu uma relação de recorrência. Tá? O K relacionando com K menos 2. Isso diz imediatamente para a gente que A3, U alfa mais 3, vai ser igual a menos A1. Só que A1 é 0. Oi. Porque o U de alfa mais 1, ele não pode ser 0? A gente está supondo que não é 0 por enquanto. Mas você não está usando isso para falar que A1 é igual a 0? Desculpa, eu fiz besteira aqui. Bom, como eu falei, tem duas razões aqui. A primeira razão é que a gente vai pegar a primeira raiz e supor que a primeira raiz é sempre a raiz com maior valor, certo? Como ela é a raiz com maior valor, então alfa mais 1 nunca vai ser 0 para alfa 1, tá? Em geral, isso aí pode ser 0, tá? A gente tem que analisar caso a caso da equação. Nesse caso, dessa equação, a gente está supondo que o Ni é um número real que não é nem inteiro nem semi-inteiro. Se ele é um número real que não é nem inteiro nem semi-inteiro, então alfa mais 1 nunca é igual a 0. O polinômio nunca vai ter uma raiz em alfa mais 1. Ok. Tá? Porque o polinômio só tem duas raízes, é um polinômio quadrático. Se ele só tem duas raízes, e essas duas raízes não diferem para o número inteiro, então é impossível atingir a segunda raiz somando o número inteiro na primeira raiz. Ou na segunda, né? Mesmo na segunda eu não conseguiria. Tá? Professor, Pode falar. com relação às raízes, né, os valores de alfa, antes a gente tinha, na última aula, né, tava trabalhando com com outro polinômio de alfa e P0 e Q0, que não tinha o valor de K, né? Ele era apenas um polinômio, se não me engano, alfa quadrado mais alfa, que P0 menos 1 mais Q0. Você está falando disso Ele aqui. tá no... É isso? Esse aqui. Esse mesmo, Isso, É é porque só... é o mesmo que aparece sempre, né? Uhum, tá. Só que o argumento dele que aparece com alfa mais K, Uhum, né? Para todos os outros valores. Mas ele é sempre entendi. o mesmo polinômio. Se você Certo. pensar no polinômio como uma função de x, né? Um polinômio em x, por exemplo.
Valeu. Beleza? Então, veja, o A3, ele é igual ele vai ser proporcional ao A1. E esse cara aqui, como a gente está supondo novamente, ele não é uma raiz do polinômio. A gente vai lidar com esses casos, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso não, mas por enquanto esse não é o caso. Então, a 3 vai ser igual a 0, então a 5 vai ser igual a 0, a 7 vai ser igual a 0, ou seja, a 2L mais 1 é igual a 0. Não existe a ímpar. Tá? Então a gente já sabe quem é A0, a gente já sabe quem é todos, a gente já determinou o A0 e todos os As ímpares, certo? Só falta a gente determinar os As que são pares, certo? Então, eu posso reescrever essa equação aqui em termos desses caras, tá? Então, eu vou escrever A, 2L. Porque com 2L, L partindo de 0, isso me descreve todos os índices ímpares, todos os índices pares que o coeficiente A pode ter. Esse cara vai ser U de alfa mais 2L igual a menos A 2 vezes L menos 1. Até aqui, beleza? Beleza. Outra coisa que a gente pode usar, propriedades dos polinômios, é que todo polinômio quadrático ele pode ser escrito quadrático e com coeficiente do termo de mais alta potência igual a 1, ele pode ser escrito assim: alfa menos alfa 1, alfa menos alfa 2. Tá? Vocês lembram disso, né? Sim. Se simplesmente abrir isso aqui, vocês vão ver que os coeficientes que vão aparecer para alfa quadrado, para alfa e para o termo constante vão ser os termos necessários para você ter essas mesmas duas raízes, alfa 1 e alfa 2, tá? Então, a gente vai usar essa forma aqui, tá? Porque ela é mais conveniente para a gente escrever, para a gente conseguir, digamos, resolver esse problema de recursão. Então, nosso problema de recursão agora é o problema seguinte: 2L vai ser igual a menos a 2L menos 1, que divide U alfa mais 2L. Ou seja, A 2L vai ser igual a menos A 2L menos 1, dividido por alfa mais 2L menos alfa 1, alfa mais 2L menos alfa 2. Professor, desculpa, por que a gente está supondo que U é um polinômio de segunda ordem? A gente não está supondo, está aqui. Tá onde? Aqui. É só você olhar para o U, né? Ou se você quiser olhar ele de uma forma mais simples, ele está aqui, ó. Né? Esse cara aqui é o nosso polinômio inicial. Ah, beleza, então. Tá? E ele vai sempre ser da mesma ordem da equação diferencial. Porque lembra que esse termo aqui, ele veio quando a gente calculou a derivada da segunda. E é por isso que tem alfa vezes alfa menos 1. Se fosse uma derivada enésima, teria alfa vezes alfa menos 1, vezes alfa menos 2, até n termos. Certo? Então isso vai sempre ser um polinômio em alfa de ordem igual à ordem da equação. Tá? Beleza, então. Valeu. Então tá, pessoal. Agora a gente precisa simplesmente entender o que significa essa equação aqui. Eu vou reescrever ela. Eu vou resolver ela no caso geral, tá? E vou, no caso geral, sem especificar quem é alfa. Tá? E depois a gente vê o que acontece quando a gente escolher o alfa sendo igual a uma das raízes. Isso é importante porque vai ser o passo inicial para a gente resolver os problemas mais complicados que podem aparecer quando as raízes são semi-inteiros ou inteiros. Tá? Então vamos pegar uma página nova para a gente poder escrever isso aqui de novo. Alfa A 2L é igual a menos A 2L menos 1. E aqui a gente vai ter... deixa eu ver onde que eu falo. Tá.
alfa menos alfa 1 mais 2L. E aqui a gente tem alfa menos alfa 2 mais 2L. Tá? Bom, eu posso agora calcular quem é o A2L em termos de A2L menos 2. Basta agora se eu pegar essa mesma expressão aqui e substituir aqui. Se isso ficar muito abstrato para vocês, vocês me avisam, tá? Então a gente vai ter aqui menos 1 ao quadrado, A2L menos 2. Esse menos 1 ao quadrado vai ficar evidente. A gente tem o termo que a gente tinha antes, tá? Eu vou chamar eu vou definir delta alfa como sendo alfa menos alfa, delta alfa 1 sobre 2. Tá? Então, só para simplificar a notação aqui. Isso é uma definição. Então, isso aqui vai ser 2 vezes delta alfa 1 mais 2L, 2 vezes delta alfa 2 mais 2L, 2 vezes delta alfa 1 mais 2L menos 1, e, finalmente, 2 vezes delta alfa 2 mais 2L menos 1. Tá? Então, vocês veem que embaixo, eu vou, ao descer o valor de L, vai aparecendo um produtório, tá? Um produtório que é desse termo aqui, depois esse termo aqui, certo? E depois eu tenho esse outro termo aqui, e depois esse outro termo aqui. Tá? Bom, qual é o último termo que aparece? L igual a 0. Certo? Então eu tenho L menos 1, L menos 2, blá, blá, até L igual a 0. Certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Só para Professor, eu ia fala, perguntar só para ver se eu entendi, mas eu acho que o Marcelo quer perguntar. Pode falar. eu me perdi quando você colocou o delta no alfa 1 e alfa 2. O que é o delta? Tá aqui, ó. É só uma definição de um símbolo para a gente poupar, Tá, ter que ficar desculpa, escrevendo isso aqui. eu tava ocupado escrevendo, não vi isso. Desculpa, professor. Tudo bem. Então, o que você fez foi só pegar que é como se tivesse multiplicado por um. Eu tô tentando. Porque o L menos 1 aqui, o 2L é definido dessa forma. Você substitui o 2L menos 1 por Isso, esse termo. Ah, tá. E daí isso, aparecem os outros dois termos aqui. Entendi isso isso, aqui. isso. Então, ó, vamos fazer mentalmente. Se o nosso L fosse igual a 2, tá? Se ele fosse igual a 2, então isso aqui seria 4, e aqui já seria 2 menos 2 igual a 0, então já seria A0. Acabou a nossa série, tá? Porque a gente já conseguiu calcular quem é o A4 em termos do A0. Depois a gente precisa do A6 em termos do A0. Depois do A8 em termos do A0. Ou seja, a gente vai reescrever todo mundo em termos do A0, tá? Que é o termo em aberto, que é arbitrário, tá? Bom, então você vê que aqui, nesse caso, o L igual a 2, ele tem um termo aqui de menos 1 elevado a 2. Se o nosso L fosse 3, eu teria que fazer mais uma. Se o nosso L fosse 3, aqui ainda seria o A2. Vocês concordam? Deixa eu pegar o pointer. Se o nosso L fosse 3, deixa eu apagar isso aqui. Não confundir. Se o nosso L fosse 3, aqui ainda seria 3 menos 2. Então ainda seria o A2. Eu teria que fazer mais uma série, mais uma recorrência. E aí eu ia ter mais um fator de menos 1, que é esse menos 1 que está aqui. Tá? E aí então seria o menos 1 ao cubo. Então é fácil ver, pelo menos por enquanto, que o 2L, quando a gente associar com A0, vai ter sempre um fator de menos 1 elevado a L. Isso está tranquilo, pessoal? Sim. Acho que sim. Beleza.
Então, ó, agora a gente vai tratar os outros termos, tá? Então, em geral, a gente vai ter uma coisa assim. Eu vou pegar só os termos que seja do delta alfa 1. Então, eu vou ter assim. 2 vezes delta alfa 1 mais 2L. 2 delta alfa 1 mais 2L menos 1. Tá? Se o meu L for aqui, tá vendo? Se o meu L for 3, eu ainda preciso fazer mais uma vez. Então você vê que o L menos 2 está sempre menos 1 à frente do que aparece aqui embaixo. Isso é importante. O L que aparece no índice, ele está sempre menos 1 à frente do L que aparece nos termos do denominador. Tá? Então, se a gente for L igual a 3, então aqui a gente vai ter o último termo, vai ser 2 delta alfa 1 mais 2 vezes L menos 2. Tá? Ó, quantos termos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, se meu L for igual a 3, paro aqui. Se meu L fosse igual a 4, eu teria 4 termos, e assim por diante. Tá? A mesma coisa vale para o delta 2, que é idêntico, né? Isso aqui vai, essa expressão é idêntica, só trocando o delta alfa 1 por delta alfa 2. Então, a primeira coisa que eu posso fazer para simplificar minha vida é pegar esses fatores de 2 e botá-los em evidência. Né? Ou seja, eu já sei que o meu A2L ele vai ter um fator de menos 1 elevado a L. A gente acabou de determinar antes, né, em relação a menos 1. Eles vão sempre se relacionar com a zero. E aqui no denominador eu vou ter um 2 que sai desse produtório do delta alfa 1, e eu tenho os fatores de 2 que saem do produtório do delta alfa 2. Então eu vou ter 4 elevado a L, que é 2 elevado a L vezes 2 elevado a L. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, sim, sim. Então tá bom. Aí o que sobra pra gente é o quê? Delta alfa 1 mais L. Delta alfa 2 mais L menos 1. Ponto, ponto, ponto. Até... Oh, meu Deus. Delta alfa 1. Delta alfa 2, delta alfa 1 mais L menos 1. E aí o último que sobra é o delta alfa 1 mais 1. Como eu falei para vocês, no numerador, o L, ele sempre para menos 1 à frente desse cara aqui. Então, se eu cheguei no L, igual se eu cheguei no valor igual a L, isso aqui dá 0, então esse cara tem que ser 1. Tá? Então, eu tenho esse pedaço do produtório e eu tenho um termo equivalente aqui para o delta alfa 2. Delta alfa 2 mais L, ponto, 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 delta alfa 2 mais 1. Tá? Bom, a gente está quase lá. Vou escrever de novo aqui, só para a gente não nos perdermos. Menos 1 elevado a L, 4 elevado a L, e aquela chatice toda lá. Delta alfa 1 mais L, delta alfa 1 mais 1. Delta alfa 2 mais L, delta alfa 2 mais 1. Bom, olha que interessante. A gente tem esses termos que são sempre assim. Se a gente pensar agora da direita para a esquerda, a gente vai ter uma coisa que é assim. X vezes x mais 1 vezes x mais 2 vezes x mais 3 e assim por diante. Até x mais n. Tá? Esse produtório aqui, ele tem um nome, ele se chama símbolo de Pochhammer ou fatorial crescente. Tá? Então, um fatorial crescente, a gente escreve ele assim, é uma notação, tá? Fatorial crescente de xn é dado por essa expressão aqui. Ele é idêntico a x vezes
x mais 1 vezes x mais 2, x mais n. Até aqui tudo bem, pessoal? Só que não tem o termo de x, eu tô viajando. Não, é porque tem um termo de x. Assim, o fatorial crescente é definido dessa forma, tá? Uhum. Mas o que você está pensando é que esse último termo que nós temos aqui, na verdade, é delta alfa mais 1. É o segundo termo do fatorial crescente. Isso. Mas aí só você pensar que o fatorial crescente é de delta alfa mais 1 e não de delta alfa. Ah, tá. É a mesma coisa com o fatorial mesmo, saquei. Isso, isso. Só porque a definição é feita assim, para não escrever uma definição diferente, né? Então, quantos termos a gente vai ter aqui no fatorial crescente? L? N? Então, a gente vai ter n mais 1 aqui, né? Deixa eu só ver Uhum. uma coisa aqui, só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira. Porque eu não lembro se... Porque tem um fatorial decrescente também, mas o fatorial decrescente, ele não é importante. Lembrar como é que ele bota o índice, se ele bota em cima ou embaixo. Tá, o fatorial crescente, ele bota... Tá. O fatorial crescente, ele bota o índice em cima com uma barra ou com um parêntese. E aqui, pessoal, eu esqueci de um detalhezinho. Aqui é menos 1, tá? Vai até o termo n menos 1, não até o termo n, tá? Só vocês olharem aqui. Tá vendo? N menos 1. Bom, então, a gente pode reescrever agora essa expressão de uma forma mais simples. A gente tem A2L vai ser igual a menos 1 elevado a L, 4L, e aqui a gente vai ter delta alfa 1 mais 1 L. E aqui a gente tem delta alfa 2 mais 1 L. Isso aqui tudo multiplica o A0. Certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo. Olha que interessante. Se o meu x for igual a 1, o que acontece? O que isso aqui se transforma? Ou seja, quem é o fatorial crescente de O 1n? x é 1? 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, Foi mal. N menos 1 fatorial. n fatorial. O último termo vai ser 1 mais n menos 1. Tá? Tudo bem? Sim, beleza. Tá. Bom, então, veja, a gente tá com o nosso problema está resolvido. A nossa solução, ela pode ser escrita assim. E agora eu vou escrever ela, eu vou separar o termo de x elevado a alfa, tá? E agora eu tenho somatório. Veja, eu só tenho os termos de 2L, tá? Então eu posso botar L igual a 0 até infinito, e botar todo mundo agora com os coeficientes 2L. Então eu tenho A, 2L, x elevado a 2L. Certo? Ou seja, x elevado a alfa, somatório de L de 0 a infinito,
E agora eu substituo aqui essa coisa toda, certo? Então eu vou ter, ó, menos 1 elevado a L, 4 elevado a L, e x ao quadrado elevado a L. Então eu posso escrever isso aqui tudo assim, ó. Menos x sobre 2 ao quadrado elevado a L. Tá? E aí eu vou ter 1 sobre delta alfa 1 mais 1 fatorial crescente, delta alfa 2 mais 1 fatorial crescente. Isso aqui não é a solução ainda, porque eu não botei aqui uma raiz. Esse aqui ainda é uma função, você pode pensar que é uma função de alfa e x. Tá? E não é uma solução porque eu não escolhi. Quando eu escolher, o que vai acontecer? Se eu escolher a minha raiz alfa igual a alfa 1, quanto que dá esse termo aqui? Né? Lembrando que o delta alfa, isso, alfa menos alfa 1 sobre 2, isso aqui vai para zero, certo? Então, esse delta alfa 1 de alfa 1 é igual a zero. Então, esse cara aqui vai ser um n fatorial. Tá? Desculpa, aqui não é n, é L. Deixa eu escrever certo. Tá? E quanto é que dá o outro? Porque as duas raízes são iguais, né? Só diferem por um sinal. Um é mais ni, outro é menos ni. Então, se eu pegar o outro, vai dar ni menos menos ni, vai dar 2 ni. Então, vai dar o próprio ni. Certo? Então, vou escrever aqui a nossa primeira solução, ou seja, y de alfa 1 e x vai ser igual a x elevado a alfa, somatório de L de 0 até infinito. Vou botar primeiro os termos aqui. 1 dividido por L fatorial, que multiplica o fatorial crescente, que vai ser ni mais 1n. E tudo isso aqui multiplica menos x quadrado sobre 2. Tá? Isso que, desculpa, eu esqueci de botar, tem o termo a zero. Deixa eu esqueci aqui também, esqueci, né? Pronto. É isso aqui, é a série da nossa função de Bessel. Tá? Olha que interessante, além disso. A gente tem esse formato, né? Um somatório, e aí a gente tem um fatorial, e a gente tem um símbolo de Pochhammer embaixo. As funções hipergeométricas, elas podem ser definidas assim. Você tem um fatorial, e aí você tem uma coleção de símbolos de Pochhammer em cima e embaixo. Então, uma N, F, M, isso aqui deixa eu ver se, qual que é em cima, qual que é embaixo mesmo? 0F1. Ah, tá. Então, esse aqui é o número de Pochhammers no numerador, e esse aqui é o número de Pochhammers no denominador. Então, esse pedaço aqui, exceto por essa parte desse x elevado a alfa, isso aqui seria uma função 0F1. Ou seja, não tem nenhum símbolo de Pochhammer no numerador. Deixa eu apagar esse, deixar direitinho. Não tem nenhum símbolo de Pochhammer no numerador e tem um símbolo de Pochhammer no denominador. Por isso que a função de Bessel ela pode ser escrita como uma lei de potência, a gente chama isso aqui de lei de potência, tá? Uma lei de potência vezes uma 0F1, que é uma hipergeométrica. E aí você descobre que existe uma classe enorme de equações diferenciais que você consegue classificar simplesmente usando essas séries hipergeométricas, né? Que são essas séries de símbolos de Pochhammer no numerador e no denominador. Mas isso aqui é só um adendo, tá? Não precisa se preocupar com isso por enquanto, não. Mas o que seria uma função hipergeométrica?
É uma função que soluciona uma certa classe de equações diferenciais. Então as pessoas viram que existiam equações diferenciais que apareciam na física ou na matemática o tempo todo. E aí eles classificaram. Eles criaram essa maneira de classificar esse conjunto enorme de equações. É coisa de matemática. É útil para a gente porque eles classificam, estudam todas as propriedades, como é que você estende isso para os números complexos, você faz todas as deduções necessárias, e depois quando você tiver um problema físico, a gente usa, exatamente. Tem vários problemas físicos que aparecem. Por exemplo, para você pegar a radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo ela vem numa casca esférica, né? Porque a gente observa olhando para o céu. Uhum. E aí teoricamente, a gente deduz o espectro de potência, que é uma coisa quase como se fosse cartesiana. E a gente precisa projetar uma coisa cartesiana numa coisa esférica. Incrivelmente aparece uma 2F1 nessa brincadeira. Para você fazer essa tradução de uma coisa quase cartesiana para uma coisa esférica, você precisa envolver uma equação, uma função geométrica do tipo 2F1. Então você já tem uma enormidade de bibliotecas computacionais já que implementam essas funções, inclusive. Então, se você consegue reduzir seu problema a uma IP geométrica, você pode ficar feliz. Saquei, professor. Outro detalhe. Pode falar. Não, terminei. Eu ia mudar de assunto. Não, pode mudar de assunto. Eu vou só abrir matemática para mostrar aqui para vocês. Ok. Eu estava tentando fazer a lista ontem e apareceu no... Não a última lista que você mandou, a lista da semana passada. E no exercício 3.5... 3.5 não, peraí, 3.7. Ele fala da equação AI e BI, ou A e B, sei lá, quando ele está introduzindo o método de Frobenius, um pouco antes disso, no livro. E lá ele usa a função gama de um n mais uma fração. E eu não estava entendendo o que isso significa, e agora você falou do símbolo de Pockhammer. Eu taquei na Wikipédia e ele fez relação disso com essa função gama. Só que eu ainda não visualizei como eu tenho que utilizar isso no problema. Eu não sei usar isso no problema, porque para fazer isso eu precisaria tirar o fatorial de alguma parada não inteira, e eu não sei fazer isso. O que eu tenho que fazer? Por favor, me ajude. Tá, pera um pouquinho. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. L mais um, I. Tá. Então vocês veem que a diferença do que a gente encontrou para a função de Bessel é um fator de normalização, tá? Esse fator aqui, ó, 2 elevado a n, gama de 1 mais ni, é um fator de normalização que foi definido para definir o padrão do que é uma função de Bessel, certo? Às vezes é mais conveniente usar um fator de normalização ou outro. Mas veja, isso é uma constante que multiplica a sua solução. Então, qualquer solução que você multiplica por uma constante continua sendo solução, tá? Ou nunca deixa de ser solução. Então tá. Então, só para mostrar que a soma daquilo que a gente acabou de calcular, de fato, é uma função de Bessel de ordem Ni, certo? Tá, você estava perguntando sobre as funções gama, né? Função gama é uma extensão, uma função de gama de n mais 1, se você pegar esse n e botar igual a 5, é 120. Você vai ver que é igual a 5 fatorial. Tá? Então, o que acontece é que a função gama é uma extensão das ideias do fatorial para quando você quer um fatorial de um número real, certo? Porque a função gama também está definida para números inteiros. Então, se eu quiser plotar esse cara aqui, ó, então isso aqui seria digamos, a versão contínua do fatorial, né? E o que acontece é que esses símbolos de Pockhammer, eles podem ser pensados como uma razão de duas funções gama. Tá? Deixa eu acho que você faz aqui. Pockhammer, x, l. Isso. Então, tá vendo? Pensa no seguinte. Deixa eu voltar para o quadro.
no nosso fatorial crescente, a gente tem uma coisa assim, ó. X fatorial crescente n, ele vai ser igual a x mais 1, x mais 2, papapá, até x mais n menos 1. Tá? Vamos supor que esse x aqui ele seja um número inteiro, tá? Para a gente fazer analogia com aquele caso das razões das funções gama. Se ele for um número inteiro, então isso aqui vai ser assim, 8 vezes 9 vezes 10 até 7 mais n, certo? Então não vai ser bem um fatorial. Mas você pode pensar o seguinte, ó, eu pego esse cara aqui, digamos que ele seja eu vou multiplicar, digamos que o x seja inteiro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou multiplicar esse termo em cima e embaixo por x menos 1 fatorial, x menos 1 fatorial, tá? Eu só multipliquei por 1, certo? E aqui eu tenho x mais 1, x mais 2, pá, x mais n menos 1. Tá? Então, olha, se eu pegar o lado de cima vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, até vezes x menos 1. Concorda? Só esse pedacinho aqui. Só que aí tem o x menos 1, aí depois tem o x mais 1, x mais 2, até esse outro termo aqui. Então, o numerador, eu posso reescrever como sendo x mais n menos 1 fatorial. E o denominador, x menos 1 fatorial. O que acontece é que as funções gama, elas satisfazem n mais 1, bem parecido com fatorial, ela satisfaz, isso aqui é n gama de n. Tá? Então, é fácil você ver que se você começar a multiplicar e dividir por uma função gama, você tem aqui também, esse cara vai ser gama de x mais n, dividido por gama de n, de x. Tá? Que é justamente aqui, tá vendo? O gama de x mais o L, dividido pelo gama de x. Então, o símbolo de Poker-Hammer ele sempre pode ser pensado como a divisão de dois fatoriais estendidos para números reais, que são essas funções gama. Tá? Como eu estou explicando para vocês tudo em termos do símbolo de Poker-Hammer, e que eu acho particularmente mais simples, você não precisa se preocupar em entender essas coisas. Eu não vou cobrar, e se eu for cobrar, eu vou dar uma aula sobre funções gama, mas muito mais detalhada do que isso que eu acabei de falar. Nesse caso, já que você falou essa última frase aí, você pode me ajudar nesse exercício, porque eu não faço ideia. Você me deu essa visão geral aí, ajudou bastante para entender o que esse gama está fazendo aí, só que eu não faço ideia de como utilizar isso no exercício 3.7 para fazer a expansão em série de Taylor. Deixa eu abrir o livro do Bender aqui. Para eu ler o exercício. Pois. Tá, deixa eu abrir o exercício. Cadê você? Tá aqui. Qual é a página? 75 do PDF, que é a página 137 do livro. Do livro do Bender? Do Bender. Deixa eu ver, peraí. Do Bender. 75, você falou do PDF, né? 75, Engraçado, com o 75 dá 62. Você então deve ter... 137, então é porque o meu PDF tem 2 páginas por página. Tá. Deve ser perto da 137? 137 do livro. É que a gente tá no capítulo 3 já aqui. A gente não tá no capítulo 3? Eu posso estar tentando fazer os exercícios. Não, desculpa, tá certo. O capítulo 3 mesmo. Exercício 3.
Que susto. 7. E daí ele vai te mandar lá para uma outra página que eu já te falo qual é. Tá? Ele Ele vai. estima os termos necessários para calcular as duas funções de AI, né? É, E em termos de série de e termos. 3.21, 3.2.1, 3.2.2. Tá. tá na página 68 do livro. 68 do livro. Tá, eu acabei de lembrar por que eu passei esse exercício, inclusive. Qual a página mesmo? 60 aí? 68. Aqui. Beleza. E a sua dúvida? A minha dúvida é que eu não faço ideia como começar o exercício, professor. Eu não sei como eu expando isso em Taylor, esse gama aí me confunde a vida, eu não. Sei lá, eu tô bem perdido, na verdade. Não, tudo bem, não tem problema. Então vamos lá. Vamos fazer alguma simplificação. Eu vou dizer mais ou menos como resolver isso aqui, tá? Você está somando uma série, certo? Alguma coisa que vocês provavelmente não sabem, mas é bom que vocês aprendam logo, é que fatorial sempre ganha de polinômio, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma coisa x elevado a n, dividido por n fatorial, o meu x ele pode ser tão grande quanto eu queira, exceto por, obviamente, no limite do infinito, tá? Que vai sempre haver um n grande o suficiente, de forma que o n fatorial vai ser maior do que esse termo aqui. Aí você pode pensar, poxa, não parece ser verdade, né? Se eu tenho, sei lá, x é 10 bilhões, ou x é 10 elevado a 100, elevado a n, eu vou ter esse número aqui vai crescer bem rápido quando o n crescer, né? Só que o n fatorial também cresce muito rápido. A questão é, quando que esse cara ganha desse? Quando n é igual a x. É isso? Mais ou menos. Como é que você sabe? Porque eu lembro de ter visto em cálculo 2, mas eu não lembro muito bem não. Pode falar, desculpa. Tá. Para isso, vocês vão usar a aproximação de Stirling, tá? Que é a seguinte. Melhor vocês virem. Deixa eu pegar a aproximação. Vou pegar aqui no Open Board mesmo. Isso vocês viram a aproximação de Stirling? Não me lembro. Acho que não. Logaritmo do fatorial é igual a n log de n menos n. Uma coisa que geralmente a gente vê em cálculo, né? Ou seja, logaritmo natural do fatorial de n é igual a n, logaritmo natural de n mais n. É mais ou menos? Mais, né? Não é menos. Tá? Como é que vocês usam isso? Né? Aí você tem termos subdominantes aqui. Como é que vocês usam isso? Vocês escrevem esse fatorial aqui como sendo exponencial do logaritmo, tá? Então isso aqui vai ser, vamos escrever de novo aqui, x elevado a n, dividido por, aí vai ter um n fatorial aqui, a gente vai escrever como exponencial do logaritmo natural de n fatorial. Vai supor que n é grande o suficiente para a aproximação de Stirling ser boa, então isso aqui vai ficar assim, e esse cara vai ficar exponencial de n log de n, certo? Menos n. E aí, tem uma aproximação aqui, uma aproximação aqui. Isso aqui a gente pode escrever como x elevado a n e exponencial de menos n e n elevado a n. Tá? Então, exponencial de n, e aqui a gente vai ter uma coisa assim, x sobre n elevado a n. Ou seja, esse termo aqui, ele começa a
a contribuir com números pequenos quando essa fração for menor que 1, né? Você pegar uma fração menor que 1, elevar um número n, eu vou ter um número pequeno, certo? Então, quando n for da ordem de x, a gente tem que esse termo aqui ganha desse termo aqui. Certo? Agora vocês vão ter que fazer a mesma coisa no caso das funções de Ayre, tá? Mas aqui vocês têm que tomar cuidado que você tem um n fatorial e tem uma função gama. Então vocês precisam da aproximação da função gama, mas a aproximação da função gama é bem simples. Vocês veem que aqui a série de log de gama, para fazer análogo que a gente viu lá, não vai... Espera um pouquinho. Então, você vê que a aproximação é a mesma coisa. Ó. Tem tá vendo? Um x log de x menos x. Tá? Então, vocês podem usar o mesmo tipo de aproximação de Steven para as funções gama. E pronto. Aí vocês agora podem pegar os dois fatores, juntar com o fator que está no expoente aqui, no numerador, e ver quando que um ganha do outro. É só isso. É bem simples. Qual o número desse exercício? 3.7. Isso. É o 3.7 que precisa estudar essas séries aqui, 3.2.1 e a 3.2.2. Isso é muito importante. Esse tipo de análise é extremamente importante, principalmente se vocês tiverem, eventualmente, interesse na parte numérica, tá? Entender como fazer esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Tá, professor, eu tenho uma dúvida em outro exercício também, mas aí é do enunciado dele. No 3.5, lá na página 137 do livro também. Ele... É o 3.5, você falou, né? Ele tá falando... Eu não entendi essa equação aí. Ele fala, encontre a expansão de Taylor em torno de x igual a zero para a solução de valor inicial. Esse x menos 1, esse x, que é um x diferente, que eu não sei o que significa, e daí o resto da expressão. Você pode... O que essa expressão é? Você consegue escrever ela para mim? É o que você está pensando mesmo. Esse x diferente é só para indicar que ele está multiplicando. Aquilo ali é x menos 1 vezes x menos 2 vezes y, duas linhas. Então, beleza. Obrigado. É só o times, né? O símbolo de multiplicação. Mais alguma coisa, pessoal? Eu só dizer, a aula de hoje clareou pra caramba a coisa, professor. Valeu Que mesmo. bom. Que bom. E aí a gente vai ver a equação de Legendre, e aí a gente vê também os casos complicados da função de Bessel, que é justamente quando as funções diferirem por um número inteiro, ou quando as raízes forem repetidas, certo? Não, fechou. Que aí isso fecha todos os problemas que se pode acontecer no método de Frobenius. Que aí vocês podem depois ver o caso geral e ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Então tá, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vejo parte de vocês daqui a pouquinho. Senhor, Pode falar. eu tô com uma dúvida, porém não é a respeito de tensores ainda. O senhor se importaria em tirar? Não, pode falar. É quanto à lista que era para entregar no domingo. Eu Tá. tive acabei pegando uns 2 dias antes. O exercício 2.7 do Schutz. Deixa eu ver a página só um minuto. Acho que eu tô com ele aqui. Não, é 3.7, você falou? Ou 7, 2.7? na página do livro é a página 60. Aqui. Eu na realidade, não... Eu cheguei a fazer, mas não fiquei contente com o que eu fiz, porque não tenho certeza. Como o senhor pensaria a respeito desse exercício?
de quantas maneiras eu consigo fazer um tensor 2.1 com um tensor 2.1, 2.1, tendo um tensor 3.2? Tá. Quantas... como é que se diz? Uma contração de dois índices é basicamente você pegar dois índices e somar sobre eles, certo? Então, é um exercício, na verdade, extremamente simples, né? Porque quantas combinações você pode fazer de 3 índices em cima com 2 índices embaixo? Então, pode ser o primeiro com o primeiro, né? Me referindo a em cima e embaixo. Pode ser primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, segundo com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o primeiro, terceiro com o segundo. Certo? São 6 possibilidades. Mas você não precisa contar elas todas como eu acabei de fazer. Você pode simplesmente pensar que eu tenho 3 possibilidades vezes 2 possibilidades. Então eu tenho 6 índices. Eu tenho 6 combinações possíveis. Tá bem. Não, então eu entendi errado, porque eu entendi que era com um segundo tensor, no caso, a contração. Não, é só ele com ele mesmo. Que tem um exemplo um pouco antes no material, e ele usa um segundo tensor. Daí eu fiquei pensando, poxa, se for com um segundo tensor, tem muitas possibilidades. Não, são infinitas as possibilidades. Foi isso que me confundiu. Mas beleza, professor. Então é bem mais simples que eu pensei. Beleza, obrigado. Sem problema. E acabei de ver que eu esqueci de botar a resposta à segunda pergunta na lista respondida que eu passei para os monitores. Mas é trivial também, né? Porque o número de tensores 1, 0 vai ser exatamente o mesmo número de antes, porque só existe uma maneira de contrair depois que já contraiu uma vez, né? Porque só sobra um índice embaixo. Então continua sendo 6. Isso está tranquilo para vocês, imagino, né? Bom. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Eu tô de boa, professor. Valeu. Então, vou encerrar aqui e a gente se vê daqui a pouco. Até mais, pessoal. Beleza, professor. Obrigado. Até mais, professor. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Até mais, gente.